Em Gênesis, no capítulo 6, é descrito como a maldade entre os seres humanos cresceu. À medida que eles se espalharam pela terra, eles tiveram filhas, e os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito atraentes, e então escolheram casar com elas. Deus observou essa situação e decidiu que não permitiria que os seres humanos vivessem para sempre, estabelecendo um limite máximo de 120 anos de vida para eles. Durante esse período, surgiram gigantes na terra, tanto naquele tempo quanto depois. Quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, esses gigantes eram conhecidos como heróis dos tempos antigos, homens grandes e notáveis. À medida que Deus observava a crescente maldade e a constante inclinação das pessoas para fazer o mal, ele ficou profundamente entristecido por ter criado a humanidade. Seu coração estava pesado e ele decidiu que apagaria da terra não apenas os seres humanos, mas também todos os animais, como consequência de sua decisão. Esta é a história de Noé, um homem justo que vivia em comunhão com Deus. Ao contrário da maioria das pessoas do seu tempo que estavam envolvidas em atos de violência e pecado, Deus olhou para a terra e viu a maldade predominante entre as pessoas. Ele decidiu que destruiria toda a humanidade e também a terra, pois ambos estavam corrompidos. Deus instruiu Noé a construir uma grande arca feita de madeira de boa qualidade. A arca tinha dimensões específicas de 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Noé também deveria construir 3 andares na arca e colocar uma porta em um dos lados. Deus revelou a Noé seu plano de enviar um dilúvio para cobrir a terra, destruindo toda a vida. Mas ele fez uma aliança com Noé. Deus instruiu a Noé a entrar na arca, levando consigo sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Além disso, ele deveria levar um casal de cada espécie de ave, de animal, bem como alimento suficiente para todos. Noé obedeceu às instruções divinas minuciosamente e fez tudo conforme o que Deus havia ordenado, demonstrando sua fé e obediência a Deus. Então o Senhor Deus falou com Noé e lhe deu instruções claras: entre na arca, você e toda a sua família, pois observei que você é o único que vive retamente. Além disso, Deus ordenou a Noé que levasse 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro, juntamente com 7 casais de aves, para garantir a preservação de todas as espécies da terra. Deus revelou a Noé que em 7 dias ele faria chover incessantemente por 40 dias e 40 noites, resultando no fim de toda a vida que ele havia criado. Noé, fiel à vontade de Deus, seguiu cuidadosamente as suas instruções. No dia determinado, Noé, com idade de 600 anos, entrou na arca, acompanhado por seus filhos, sua esposa e suas noras. Os animais, tanto puros como impuros, além das aves, entraram na arca em pares, macho e fêmea, exatamente como Deus havia ordenado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a subir, e no 17º dia do 2º mês, as fontes do grande mar se romperam e as comportas dos céus se abriram. Choveu sem parar sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé, sua esposa, seus filhos Sem, Cã e Jafé, junto com suas mulheres e os animais de todas as espécies, os domésticos, selvagens e os que se arrastavam pelo chão, entraram na arca 2 em 2. Entraram macho e fêmea de cada espécie, cumprindo assim as instruções divinas com fidelidade e obediência. Então o Senhor Deus fechou a porta da arca do dilúvio
E durante 40 dias, a água continuou a subir, erguendo a arca até que ela começou a flutuar. A água subiu cada vez mais, cobrindo todas as montanhas mais altas da terra e alcançando uma altura adicional de 7 metros. Nesse terrível dilúvio, pereceram todos os seres vivos que habitavam na terra, incluindo aves, animais domésticos, animais selvagens, criaturas que rastejavam pelo chão e até mesmo os seres humanos. Tudo que tinha vida e respirava foi dizimado, exceto Noé e aqueles que estavam com ele na arca. O restante da criação foi devastado pelas águas. Apenas após 150 dias é que as águas começaram a retroceder, como registrado em Gênesis no capítulo 8, marcando o fim do dilúvio. Deus então lembrou-se de Noé, bem como de todos os animais que estavam com ele na arca. Ele fez o que o vento soprasse sobre a terra, fazendo com que as águas começassem a diminuir. Com o passar dos dias, as águas foram gradualmente baixando. No dia 17 do 7º mês, a arca encalhou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a recuar até que finalmente no primeiro dia do 10º mês as montanhas ficaram visíveis. Depois de 40 dias, Noé abriu uma janela na arca e liberou um corvo, que voou de um lado para o outro, procurando por um lugar onde pudesse pousar. No entanto, como a terra ainda estava coberta de água, o corvo não encontrou um local adequado para descansar. Então Noé soltou uma pomba para verificar se a terra estava seca. A pomba, no entanto, não encontrou lugar para que pousasse e voltou para a arca. Diante disso, Noé esperou mais alguns dias antes de soltar a pomba novamente, como um sinal para verificar se as águas finalmente haviam recuado. Após esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba novamente. Dessa vez, a pomba retornou à tarde, carregando no bico uma folha verde de oliveira. Isso indicou a Noé que as águas estavam começando a recuar. Ele aguardou mais 7 dias e liberou a pomba novamente, mas dessa vez ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que cobriram a terra finalmente secaram. No primeiro dia do primeiro mês, Noé removeu a cobertura da arca e observou que a terra estava secando. Em 27 do 2º mês, a terra estava completamente seca. Deus então disse a Noé que ele e sua família deveriam sair da arca, junto com todos os animais que estavam com eles, incluindo aves, animais domésticos, animais selvagens e criaturas que rastejavam pelo chão. Eles foram autorizados a se espalhar pela terra e se reproduzirem abundantemente. Noé, em resposta, construiu um altar para oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele pegou animais de cada espécie, bem como aves, e os queimou como oferta no altar. O aroma desses sacrifícios agradou ao Senhor, que decidiu nunca mais amaldiçoar a terra por causa da humanidade. Reconhecendo que desde a juventude as pessoas têm inclinação para o mal, Deus também prometeu nunca mais destruir todos os seres vivos da forma como havia feito naquele dilúvio. Assim, enquanto a terra existir, haverá as estações do ano, como semeadura e colheita, alternando entre o frio e o calor, verão e inverno, dia e noite. Vamos fazer uma oração? A Ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Agradecemos por contemplar a história de Noé e observar a sua obediência e temência a Ti, Senhor. Que venhamos compreender, não somente para aprender sobre a história, mas também que nós venhamos seguir os passos de Noé, sendo obediente e fiel a Ti. Em nome de Jesus, amém.